Hey guys, what's going on? Robert, estamos de volta. Mais um vídeo para você, pessoal. Duas coisas importantes. Vamos falar aqui rápido nesse vídeo. Desde sábado até hoje, agora são exatamente 9 horas da noite. Horário de Brasília, meia-noite. Já foram lançadas na Palestina mais de 6.000 bombas. Eles estão usando armas químicas de fósforo branco. Vou estar explicando aqui para vocês já. Bom, primeiro a gente vai começar pelo início. O Irã está criando aí uma possibilidade de abrir uma frente contra o Israel. Semana passada ocorreu lá em Israel, ou seja, no norte do Israel, um confronto com o exército israelense junto com o Hezbollah. Ou seja, a fronteira ali do norte do Líbano foi detectar lançamentos de foguete, não só da Síria em direção ao território do país hebreu, que pode se criar um bairro de povo, mas literalmente do Líbano. Ou seja, o Irã está tentando realmente colocar os pingos nos i e ajudar a Palestina. Mas não só o Irã, nem a Síria, já está se fomentando um idealismo montado em cima de um resgate referente à Palestina. Ou seja, outros países já estão querendo fazer um cordão de isolamento e a gente não sabe literalmente o que pode acontecer. Ou seja, então o Irã provavelmente vai abrir uma possibilidade de frente contra Israel. Ou seja, essa possibilidade tem uma agressão contínua referente aos crimes de guerra que está acontecendo, ou seja, o povo judeu, ou seja, o exército judeu está massacrando literalmente a faixa de Gaza. Não é uma guerra propriamente dita, eles estão querendo usar o aparato bélico para fazer uma guerra tipo para um time de crianças de futebol, propriamente dito. Porque a Palestina, ou seja, além de não ter exército, é um povo que está totalmente despreparado. E quem paga literalmente a conta é a população que está aí passando por uma situação de vulnerabilidade total. Então, dessa forma, existe um firme bloqueio midiático da mídia. A gente sabe muito bem que a mídia sionista que está por detrás disso, a gente vai estar falando aí durante a semana, até o final de semana, sobre Benjamin Netanyahu. O próprio povo judeu odeia o primeiro-ministro, que está envolvido aí em felony, está envolvido aí em um monte de processo de corrupção, tentou comprar a mídia, mudar algumas leis do país, por isso que teve protesto em março, abril e maio, lá em Israel, vocês lembram disso? Enfim, o povo também não está feliz, porque a gente sabe que o Estado de Israel foi criado em 1948, 49, então tem pessoas que entendem a situação e tem pessoas que não entendem porque está totalmente desinformado. Então, nas declarações do ministro dos Negócios estrangeiro, Halam Mayandeh, que é o líder aí do ministro do Irã, está tentando trazer essas informações, alertando não só a população, porque é um crime de guerra, alertando, ou seja, a entidade sionista com seus apoiadores, ou seja, a gente sabe que o Estado de Israel é apoiado pelos norte-americanos. Se não fosse os norte-americanos, as coisas não andariam. Então existe uma troca de favores, existe um aparato de poder por trás disso tudo, e a gente precisa entender o que está acontecendo para a gente, nós brasileiros, não tomar decisões baseadas em circunstâncias, em fato. A gente está vendo tanta coisa aí, falaram que o Biden falou que nunca... O porta-voz falou ontem, o House Speaker da Casa Branca falou que ele não viu nada disso. O que está tendo de fake news, o cara está andando de camelo lá no Egito, o camelo quebra a perna, a culpa da Dilma, do Lula ou de qualquer outro político no Brasil. A ignorância, ou seja, a falta de informação pode levar a democracia ao relento, as democracias ao relento. Ou seja, a mentira sempre existiu. Agora, com a tecnologia da informação,
a gente tem que parar de sustentar esses tipos de factoide político que não vai levar a lugar nenhum. Nós temos a nossa faixa de Gaza no Brasil, que muitas das vezes a gente deixa passar desapercebido, porque nós até temos uma certa liberdade no país, mas nós não temos independência. Nós estamos abaixo de um estado de exceção, de opressão, de um sistema, de um Estado, de forças armadas e principalmente de uma polícia militar, de um aparato de extermínio da sociedade brasileira, principalmente do pobre negro da periferia, propriamente dito. Então a gente tem que parar para pensar, fazer uma introspecção na nossa vida e ver que nós vivemos uma sociedade escravagista, que existe uma destruturação estrutural, literalmente, dentro do nosso país, e nós aí muitas das vezes a gente não enxerga um palmo na frente, porque a gente relativiza a situação como um todo. Então, durante essa semana, os relatos das forças de Israel junto ao grupo xiita libanês também, o Hezbollah, na fronteira do norte do país hebreu com o Líbano, o bicho pegou. Então, parece que esse conflito poderá se arrastar justamente porque está se cumprindo nesse mês de outubro, até o final do mês de outubro, muita coisa pode acontecer, está se cumprindo mais uma parte da agenda globalista 2030. Então a gente precisa aí ficar realmente fazendo o que deve ser feito. Nós temos que prestar atenção, não na mídia corporativista, e sim no jornalismo investigativo, que realmente traz informação, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade da internet, da tecnologia da informação, para usar os recursos e processar as informações para que a gente possa buscar outros horizontes. É assim que funciona. Não ficar tirando vendo coisas ridículas. Tem um canal aqui na internet que eu não posso passar, que detectou mais de 30 cenas, vídeos de fake news, de captação aí de criança, que é mentira, de atiradores de lança-míssil que derrubaram helicóptero. Tudo mentira, tudo jogo, tudo jogada, propaganda de guerra, porque eles querem criar. E é muito fácil você dividir um povo, criar um caos para manter a ordem, ou seja, muitas das vezes criar conflitos através de Power Reaction Solution dentro de uma sociedade, para que o povo incite o ódio, e assim que o aparato de dominação, ou seja, aqueles que controlam o mundo, vão direcionando o caminho da agenda globalista. Outra coisa importante que eu gostaria de falar, os direitos humanos aí levantou aí de sábado até hoje, confirmou literalmente o uso de munição de fósforo branco por Israel lá na faixa de Gaza. Então as autoridades palestinas já tentaram fazer um levantamento, acusaram as tropas hebraicas de atacarem na zona de Gaza ali esse projeto que causa queimaduras graves, é tipo uma fumaça branca. Todo lança-míssil ou qualquer tipo de bomba que é lançada, quando ele não explode, ele solta uma cortina de fumaça com cheiro de alho. E ali, o que acontece? Durante esses ataques, que também não só na faixa de Gaza, mas principalmente no Líbano, se usou. Isso é proibido pelos direitos humanos, ou seja, isso é proibido porque é um crime de guerra, é um risco de ferimento que causa grandes e longa duração, ferimentos irreversíveis, propriamente dito. Então, a Força de Defesa de Israel utilizou esse fósforo branco durante os ataques na faixa de Gaza e principalmente no Líbano. De acordo com o relatório da Palestina contra o Estado israelita, indicaram que os vídeos foram gravados no Líbano e principalmente na Gaza. Se você tiver a oportunidade de pesquisar o que significa isso, foi usado no dia 10 e no dia 11 desse mês. As imagens mostram a detonação e as munições de fósforo branco perto da cidade de Gaza. Se você tiver a oportunidade de ir lá pesquisar, vocês vão ver o que significa isso. Então, o que é o fósforo branco? É uma coisa você jogar uma arma
armas químicas de destruição em massa da população. Fósforo branco é uma substância química que é utilizada dentro das munições de artilharias, bombas e mísseis que pegam fogo quando ela é exposta no oxigênio e pode aí aquecer em graus Celsius, equivalente a quase 1000 graus Celsius de temperatura, ou seja, a fumaça branca ela tem um cheiro de garlic. O que é garlic? Alho, e são características típicas desse elemento. Então, como os militares vêm usando esse tipo de aparato para poder exterminar e realmente causar o genocídio, porque eles querem aniquilar, e a sociedade civil é que paga literalmente. Então, as feridas causadas por esse fósforo branco incluem queimaduras graves, que muitas vezes queima e penetra até o osso da pele. Você fica imaginando, você já está passando por uma situação emocional gigantesca, o medo, o aparato do medo, você não tem estabilidade, não tem comida, não tem como fazer tratamento, você está ali vivendo os últimos minutos, você não sabe o que vai acontecer, literalmente, se você vai morrer, se você vai viver. Então essas queimaduras graves, às vezes elas não têm cicatrizes e muitas das vezes elas causam infecção. Os hospitais que tem na faixa de Gaza já estão em colapso, propriamente dito. Não tem água, não tem energia, não tem comida, e esse é o tipo de ideologia que é colocado pelo próprio. Se bem que já tem muitos judeus que não moram, muitos que moram aqui em Nova York, estão acusando, literalmente detestam o próprio ministro de Israel. Só para você ter uma ideia, povo da Palestina, a cada 1 quilômetro tem 10 mil pessoas vivendo no raio de 1 quilômetro. Você vê como que eles estão exprimidos. O Estado da Palestina, propriamente dito, tamanho do Estado do Espírito Santo no Brasil. Então, todos esses fragmentos de projeto já foram removidos. As feridas podem piorar mesmo com tratamento. Se não tiver um tratamento adequado, pode inflamar e a infecção pode trazer até a morte. Por quê? Porque tudo que é exposto no oxigênio, ela se deteriora, literalmente. Então, entre esses efeitos de munição, além disso, além de causar essa ferida, penetrar no osso, ela pode causar danos respiratórios que dão disfunção orgânicas, asma, bronquite, e pode causar até um câncer pulmonar. Então, é proibido esse tipo de armas químicas? Sim, é considerado uma arma incendiária. Ela está fora do eixo. Então, essas coisas precisam ser levadas a público, porque muitas das vezes a gente acha que as coisas só estão acontecendo de um lado, porque a gente, não, mas eles mataram criança. É tudo mentira, tem muita mentira aí e tem que tomar cuidado com a propaganda de guerra. Que estão fazendo isso, eles estão lutando com o que eles têm, porque há séculos eles vêm passando o cativeiro, ou seja, comendo pão de água amassou. Existe uma forma de acordo, ou de repente algo que possa, ninguém se sabe. Daqui para frente, a gente não sabe what's going on, o que vai acontecer literalmente. Então, o uso, de acordo com a Convenção sobre certas convenções, mediante aos tratados de guerra do mundo, principalmente da ONU e dos direitos humanos, é proibido o uso de munições incendiárias lançadas no ar, principalmente por exército. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informação para vocês. Fique ligado. Robert for Daily Times. Don't go away. Stick around. A gente se vê no próximo. Até mais.